Então, pessoal, vamos então falar sobre a curva circular sem considerar a transição entre a tangente e a curva. Então, na curva circular, a gente tem aqui uma demonstração desse elemento, que é um elemento geométrico, e aqui a gente tem alguns pontos que a gente chama de elementos técnicos característicos dessa parte aqui do projeto. Então, a gente fala aqui que o ponto de interseção é o ponto que liga, que faz a interseção aqui entre os dois alinhamentos. Então, a gente tem um alinhamento, tem outro alinhamento, aqui mostra um sentido, que seria o sentido dos números do estaqueamento, e aqui a gente tem um ponto de interseção, que é esse ponto aqui. A gente tem um ponto de curva, a entrada da curva, que a gente sabe que é a entrada da curva por causa do sentido do estaqueamento, e um ponto de tangente, que é a saída da curva, que vem depois, considerando aí o sentido do estaqueamento. Nós temos um ângulo de deflexão, que é esse ângulo I, que é o ângulo de mudança de direção. Então a gente está aqui num alinhamento, nessa direção, fazendo essa direção. E aí esse ângulo aqui está mostrando a mudança de direção para o próximo alinhamento. O ângulo central da curva, que é esse ângulo aqui AC, a tangente externa ou exterior, que está aqui, é a parte do alinhamento que ficou fora do eixo. Então, ao fazer a curva, o eixo se deslocou para dentro desse trajeto e a gente perdeu essa parte do alinhamento. Então, a gente chama essa parte aqui de tangente externa. O desenvolvimento, que é o comprimento da curva. Então, é o comprimento que passa aqui pelo eixo, que é onde o eixo está passando, que está fazendo esse desenvolvimento da curva. O raio da curva, que é o raio R, que vai ser essa distância do centro da curva até qualquer ponto que tiver aqui dentro da curva. Então ele vai estar começando aqui no início no ponto de curva e terminando aqui no ponto de tangente. E o centro da curva, que é essa parte aqui de baixo. Então a gente tem os elementos da curva. Bom, como isso aqui é um elemento geométrico e é uma curva circular, a gente consegue calcular aqui diversas coisas aqui dentro desse elemento. Vamos lá. O ângulo central da curva, que é esse ângulo AC, a gente observa pela essa geometria que ele é igual ao ângulo de deflexão, que é o ângulo que está mudando de direção aqui. Então a gente sabe que, como isso aqui é um raio, e nesse ponto aqui a gente está tangenciando a curva, então esse ângulo é 90 graus, esse ângulo aqui interno também vai ser 90, esse aqui vai ser 90, esse aqui também vai ser 90, e aí que a gente tem 90, 90, AC, e esse outro ângulo aqui vai completar os 360 graus desse elemento. Como aqui é I e aqui esses dois ângulos aqui vão completar o ângulo de 180 graus, então a gente consegue achar esse ângulo aqui interno, e esse ângulo aqui interno, com esse ângulo interno a gente consegue comparar com esse aqui. Então a gente vai descobrir que esse ângulo aqui vai acabar sendo igual a esse I aqui. Bom, o comprimento da tangente externa, então que é esse comprimento aqui, a gente vai considerar esse triângulo aqui que eu estou desenhando, triângulo retângulo, onde a gente tem esse ângulo aqui de 90 graus, e a gente conhece esse lado aqui, que é o raio desse triângulo retângulo, não conhecemos esse aqui, mas a gente sabe que esse ângulo aqui, nessa parte aqui, vai ser o AC sobre 2. Então a tangente de AC sobre 2 vai ser o T, que é a tangente externa sobre o raio, e a tangente externa então vai ser o raio vezes a tangente do ângulo de AC sobre 2. Então a gente chega no valor desse comprimento aqui, que é importante para a gente. O comprimento do trecho em curva, que é o desenvolvimento, é mais simples, né? É o valor do ângulo que a gente percorreu multiplicado pelo raio. Claro que esse ângulo aqui tem que estar em radianos para poder a gente achar o comprimento em metros, se o raio também estiver em metros, né? Bom, o comprimento da corda, então a gente vai fazer esse triângulo aqui. Então esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, a gente tem esse ângulo aqui de 90 graus, e essa distância daqui até aqui seria a metade da corda. Essa distância daqui até aqui é o raio, e esse ângulo aqui é a metade de AC. Então a gente sabe que o seno de AC sobre 2 vai ser a corda sobre 2 dividido pelo raio. Então então a corda vai ser 2 vezes o raio vezes o seno de AC sobre 2, que nem está aqui. Bom, como a gente viu lá atrás, que o Dennit diz que para essas curvas, para você melhor desenhar ela ou materializar a curva no campo, a gente trabalha com as cordas. Então,
a gente sabe que o comprimento da corda ele dá um pouco diferente do comprimento da curva. Enquanto maior for a curva, maior vai ser essa diferença entre a corda e o desenvolvimento. Então, quando a gente diminui a corda, essa diferença fica imperceptível. Então, por causa disso, que no manual do DNR, ele traz aqui para a gente uma tabela mostrando, dependendo o valor do raio, para cada valor de raio, o valor da corda máxima que você vai utilizar para fazer a locação do projeto. Então, para a situação de locação, que a gente vai ver depois mais à frente, a gente sabe que, por exemplo, o raio sendo menor do que 100 metros, a corda vai ter que ser menor do que 5 metros. Então, a gente vai ter que ter uma corda aqui com um valor aqui menor ou igual a 5 metros. Então, digamos que ela seja 5 metros. Se ela é 5 metros, eu consigo calcular esse ângulo aqui de deflexão para essa corda, que vai ser a deflexão para eu chegar nesse ponto aqui. Então, é como se fosse uma deflexão daqui, só que de um trecho só da curva. E vamos poder calcular esse ângulo aqui, que é o grau da curva, para poder chegar nesse ponto aqui. Então, a corda a gente já aprendeu a calcular, que é 2 vezes o raio vezes o seno do ângulo central sobre 2, só que agora esse ângulo é o que a gente chama de grau de curva. Então, se a gente define que a corda é 5 metros, então a gente pode inverter isso aqui e calcular o grau da curva, que é 2 vezes o arco seno da corda sobre 2R. Então, a gente consegue calcular aqui o valor do grau da curva. E com o valor do grau da curva, a gente consegue calcular o ângulo aqui de deflexão. Então, a gente chega aqui nesse valor que é o valor necessário. Então, com isso, a gente consegue calcular aqui todos os ângulos, todos os elementos de uma curva horizontal.